Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, estar aqui reunido, Senhor, com nossos irmãos, Pai. Aprender mais e mais, Senhor, da tua palavra, Senhor, a verdadeira palavra, Senhor. Então, Senhor, aqui, Senhor, abençoa, Senhor, hoje aqui, o irmão Alessandro, que vai ministrar essa palavra para nós, esse estudo, Pai. Todos os irmãos que estão aqui, Senhor, seja abençoado, que o Espírito Santo esteja aqui conosco, Pai, nos abençoando e nos dando sabedoria sobre tudo isso, Pai. Tudo que vamos aprender aqui, Senhor, qualquer dúvida, tirar, Senhor, que seja, Senhor, a tua vontade aqui, Senhor, na nossa reunião, que estamos aqui, Pai. Ele nos abençoa e nos guarda nesse estudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite, Giovanni. Tudo Boa bem, noite, mano? Giovanni. Boa noite. Satisfação. Boa noite, Sandro. Boa noite, Oi, Giovanni. dona Giovina. Marcos de Sinharém, que prazer em ver, irmão. Deixa eu ver, é ele mesmo? É ele. É eu mesmo, irmão. Como é que você tá? Tudo certinho, Seja né? Deus, quantos anos? Amém. Você conhece o Marcos de verdade. Sinharém? Conhece, Alessandro? Marcos, eu não recordo do Marcos. Marcos Eu acho que Sinharém. dos estudos do Enio, não é isso? Não, é da escola, Rádio Escola da Bíblia, ele estudava conosco. Mas depois deu ótimo. uma sumida. Mas agora, graças a Deus, que bom. Eu sou... Com certeza. Vamos lá, hoje a gente está em Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, no versículo 19. A gente vai entrar no versículo 19, né? Semana passada, dentro do contexto de Lucas, nós estudamos o capítulo 20 do versículo 9, né, em diante. E aí a gente trabalhou uma questão bem interessante do capítulo 20, né? Sobre a questão da indagação da autoridade de Jesus, que foi perguntado pelos líderes judaicos no versículo 1, que de Jesus, quem era a autoridade? Né? A autoridade com que ele fazia os milagres e quem havia dado a ele tal autoridade. E aí um ponto que a gente observou que Jesus, sendo sábio, né? Ele vai lá e pergunta para as pessoas, espera lá, então, ok, eu vou responder isso, mas me respondam o seguinte, o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Era dos céus ou era dos homens? E aí, como a gente viu de maneira tendenciosa, porque o objetivo deles não era buscar a Deus, não era ser restaurado pelo Senhor, não era colocar em prática, né, o poder restaurador da palavra, o que eles disseram? Não, nós não sabemos. Por quê? Eles chegaram, se a gente disser isso, a gente vai agir contra, né, o povo. Se a gente fizer isso, né, então eles resolveram, na hipocrisia deles, fazer o quê? Nós não temos, nós não sabemos. Aí Jesus, eu tão pouco também vou responder com que autoridade eu tenho feito estas coisas. E aí ele vai e propõe uma parábola. Lembra a parábola dos lavradores? E aí, como a gente viu na própria parábola, Jesus contando, um determinado homem, ele vai, prepara toda a terra, deixa tudo pronto e entrega para quem? Para lavradores. E ele vai para uma terra distante. Só que ele acerta antes de ir o quê? Que no devido tempo, né? Lá no versículo 10, no devido tempo, ele mandaria o quê? Servos, para que esses servos pudessem o quê? Pegar a parte que cabia a quem? Ao dono da terra. Por quê? Porque ele estava cedendo a terra, estava cedendo a vinha, e esses homens tratariam, né? Trabalhariam, podariam, cuidariam da vinha, fariam a ceifa, né? Venderiam e parte desse recurso seria repassado para quem? Para o dono da vinha. Só que o que os homens fizeram? Veio o primeiro servo, foram lá, bateram, espancaram e ele voltou de mãos vazias. Veio o segundo, da mesma maneira. Veio o terceiro, eles agiram do mesmo modo. E aí, finalmente, o pai, assim, num pensamento certo, de maneira duvidosa, porque como a gente vê lá no versículo 13, então disse o dono da terra, que farei? Enviarei meu filho amado. E aí, por que eu coloquei assim um pensamento de certa maneira duvidoso? Porque logo no versículo 13 ele continua, talvez o respeitem. Por quê?
primeiro servo, não respeitaram. O segundo servo, que foi em nome dele, não respeitaram. Mandou o terceiro servo, também não respeitaram. Ele vai mandar o filho. Mas pela postura desses servos, é provável que eles também não respeitem quem? O filho. E aí o que eles fizeram? Receberam o filho, né? Mataram, tiraram para fora da vinha, né? E mataram-no, né? Lançaram-se contra ele, com o desejo de ter para eles o quê? Uma terra que não era deles. Tomar posse, ter propriedade de algo que não pertencia a eles. E aí a gente pode entender de maneira clara, né, que Jesus está fazendo uma referência a quem? Quem são esses lavradores aqui dentro do contexto de Lucas, que não se permitem, né, serem restaurados pela vontade deixada ou trazida por Jesus? Quem são esses lavradores maus? E a gente pode ver, né, nesse contexto aqui, se tratando de quem? Dos líderes, né? Dos sacerdotes, do sinédrio, dos anciãos, dos doutores na lei, na figura dos escribas, né? E o filho é a representação de Jesus. Desde o início, o povo, né? Aqueles que estavam cuidando da lei, vinham aos profetas, falavam e o que eles faziam? Eles davam ouvidos? Não, eles ignoravam. Muitos deles maltrataram, foram rejeitados, ameaçados de morte, como a gente tem lá no capítulo 11 de Hebreus, né? Um foi cerrado ao meio, torturado e etc. Então, esses servos vieram. Deus mandou o filho. E um ponto que nos chamou a atenção semana passada, versículo 16, quando é dito por Jesus, então, virá e terminará quem? O povo, esses que rejeitaram, esses que mataram o filho. E um ponto que me chamou a atenção, 16, e passará a vinha a outros. Por quê? Porque eles não entenderam o propósito, que eles precisavam retribuir ao dono, dar ao dono aquilo que era dele. Já que eles não entenderam isso, isso vai ser tomado deles. E vai ser entregue a quem? A outros. Quem seriam esses outros? Justamente como a gente tem olhado no contexto de Lucas, aqueles que estão se permitindo serem restaurados por quem? Por Jesus. Agora, restaurados no sentido espiritual. E como a gente viu semana passada, dando a esses restaurados uma maior responsabilidade, porque a vinha agora não é algo físico, a vinha ela é espiritual. Né? O fim não é a morte, mas a morte é o começo da eternidade para aqueles que são restaurados pelo poder da palavra de quem? De Jesus. E aí, como o seu Sérgio bem comentou na semana passada, a gente vai ler agora, convido um voluntário, uma voluntária, para ler para a gente do versículo 19 até o versículo 26. Lucas, capítulo 19, capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 26. Lucas 20, do versículo 19 ao 26. Um voluntário ou uma voluntária, por favor. Como é que está a minha internet, Sandro? Deixa eu botar o cabo. Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Tá, deixa eu botar o cabo, porque está com temporal aqui, se cair. Vamos lá. Uma forma de prendê-lo. Imediatamente, pois perceberam que ele havia contado essas parábolas. Todavia, tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pusessem entregar ao poder e autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: Mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? Responderam eles: De César. Ele lhes disse: Portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Uhum.
Obrigado, Giovanni. E o ponto que a gente pode observar, isso tudo que Jesus ele está ensinando de onde? Aonde que Jesus está? Qual é o local que Jesus se encontra? No templo? No templo. Aí a ligação que a gente vê, quando no versículo 19 ele diz, na mesma hora, lá no versículo 9 do mesmo capítulo, a seguir passou Jesus a proferir ao povo o que? Esta parábola. Lá no versículo 20, capítulo 20, versículo 1, aconteceu num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo aonde? No templo. Então, todo esse contexto, desde o finalzinho lá do capítulo 19, entrando pelo 20, Jesus ele está ensinando aonde? O local, no templo. Por isso que ele disse, naquela mesma hora, logo a que hora? Logo após ele falar a respeito da parábola do quê? Dos lavradores maus, que já está ligado diretamente na questão do início do versículo 20, onde eles indagam de Jesus a respeito do quê? Da autoridade, né? Da autoridade. Quem deu essa autoridade para ele? Com que autoridade ele está fazendo estas coisas? E aí a gente percebe diretamente que o local onde ele está ensinando é o quê? É o templo. E o templo, ele é assim, ele é o domínio de quem, em termos físicos? Em outras palavras, o templo é domínio de quem? De Deus. Lá não é para Jesus. Deus, Jesus, né? Templo é casa de O Deus, templo né? em si, em termos físicos, quem é que domina ali? Os fariseus. Fariseus, saduceus, os doutores, né? O sinédrio, né? Como um todo. E aí, versículo 19, naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam-lhe lançar-lhes a mão. Em outras palavras, buscavam o quê? Tomá-lo, né? Levá-lo à morte, forçá-lo, né? Para que justamente pudessem conduzi-lo ao quê? À morte. Por quê? Versículo 19, como o irmão o Sérgio nos lembrou no finalzinho do estudo da semana passada, por isso que eu disse, eu não vou citar ainda, eu vou deixar para a próxima semana, porque ele vai fazer a ligação direta com o que a gente vai ver agora. E aí ele diz assim, procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola. Eles entenderam. Eles não cumpriam aquilo que a lei determinava, eles buscavam os atalhos, como a gente já viu, inclusive no contexto de Lucas, mas eles não eram tolos, eles não eram bobos, esses homens, eles conheciam a palavra, eles não se submetiam a Jesus, eles entendiam aquilo que Jesus ensinava, e aí é um ponto que a gente observa, pois perceberam, Lucas, então, quando escreve, claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa isso registrado, que havia da parte deles entendimento, né? Mais um ponto, por que eles não lançaram mão sobre Jesus para matá-lo? De acordo com o versículo 19, qual era a razão? Eles temiam a quem? A Deus? Eles temiam a autoridade de Jesus? O povo. O povo. Olha só, viu? Quando o homem não coloca em prática, de maneira genuína, a vontade de Deus, ele vai temer qualquer outra coisa, menos aquele que de fato ele precisa temer. E aí é um ponto que a gente precisa entender, como eu comentei semana passada, a gente trabalhou, a autoridade de Jesus, ela é, como eu posso dizer assim, ela é colocada em xeque, há uma tentativa de colocar a autoridade de Jesus em xeque, correto? Como a gente viu semana passada. Mas nós, como restaurados por Jesus, temos ideia de quem é Jesus. A importância que ele tem na nossa vida. O fato de hoje estarmos distantes uns dos outros em termos físicos, mas graças ao Espírito Santo e o poder de Cristo, nós estamos unidos pelo mesmo Espírito. Antes do homem criar a internet banda larga, eu e você já estávamos ligados numa rede espiritual, que é quem? Que é o Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Esse que é o ponto. E isso é a dimensão do poder e da autoridade restauradora de quem?
de Jesus. De Jesus. Vendo o irmão Sergião no Rio Grande do Sul, o Giovanni, a Débora, o Renato lá na Bahia, o irmão Marcos lá em Pernambuco, né? A irmã Maria Helena lá em Itu, o seu Aníbal bem aqui próximo de casa, 20 minutinhos de pé, eu chego na casa do irmão Aníbal, minha sogra, 5 minutos de carro, eu estou ali na casa dela. Então, mesmo nessa distância física, né? A minha mãe, né, tem que atravessar 1h30 quase de rio, numa balsa, mais 1h30 de estrada, para eu poder chegar onde está a mãe e a tia Luísa ali aqui também junto com a gente. Estamos distantes fisicamente, mas estamos ligados pelo mesmo Espírito, tendo uma comunhão, graças ao poder e autoridade de quem? Graças ao poder e autoridade de Jesus. Então, se eu e você entendemos essa autoridade, eu e você vamos temer o povo? Não. Eu e você vamos temer o governo? Não. Eu e você vamos temer a quem? Eu e você tememos a pessoa certa. Nós tememos ao Senhor. Por quê? Porque somos restaurados pelo poder de Jesus. Porque reconhecemos a ação dele, né, sobre as nossas vidas, a ação restauradora sobre as nossas vidas. Esses homens, os escribas, os principais sacerdotes, fariseus, né, eles não temiam a Deus. O maior medo deles era o povo. Espera aí, então, se a gente lançar mão sobre eles, nós não estamos nos colocando em risco. Por quê? Porque nós podemos ir contra o povo, e o povo, pela quantidade deles, vai vir contra nós. Então, eles temiam a Deus? Não. Eles temiam o povo. E eles estavam temendo a pessoa errada. Por quê? Porque eles estavam agindo contrários à vontade de Deus. Eles estavam ignorando o poder restaurador de quem? De Jesus. Interessante. Versículo 20. Então, ao temer o povo, eles vão agir do mesmo modo? Não. Usando um termo técnico, eles vão mudar aqui o chamado modus operandi. Eles vão mudar o modo de agir. E eles vão fazer isso de que forma? Versículo 20. Observando, e eles vão fazer da melhor maneira que eles conheciam, da maneira mais, vou colocar entre aspas, mais sensata, mais eficaz. E o que eles vão fazer? Eles vão subornar emissários, eles vão pagar para que pessoas sejam aqueles que estejam à frente, não a eles, né? Então, como se diz, não, agora é um outro público que está lançando sobre Jesus uma determinada pergunta. Observando os versículos 20, subornaram emissários que se fingiam de quê? De justos. De justos. Aí um ponto que me destaca, né, aos olhos é que esses homens, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, líderes judaicos, diante do povo, ao ignorar o poder e a autoridade de Jesus, ao ignorar, como a gente já viu, inclusive no contexto de Lucas, eles também estão se fingindo de justos? Eles estão mostrando uma aparência que não condiz com a realidade deles, do coração? O que vocês acham? Será que eles estão se fingindo de pessoas justas, de pessoas restauradas? Sim. Eles estão agindo de maneira contrária. Ou seja, eles estão pagando outras pessoas para agir simplesmente como quem? Como Jesus? Não. De acordo com a vontade de Deus? Não. É para agir como eles, para serem réplicas de quem? Deles. Por quê? Porque eles estão pagando essas pessoas para esse fim. Interessante. Então, eles estão pagando para que eles possam agir do mesmo modo que eles agem. E aí, eles pagam esses homens com que finalidade? Final do versículo 20. Para que eles pudessem se aproximar da vontade de Deus? Para que eles pudessem se submeter à autoridade de Jesus? Não. Para verem se o apanhavam em alguma palavra. Vamos ver aqui, lembra aí, capítulos anteriores, a gente já viu o modo deles agirem, né, para tentar fazer com que Jesus ele pudesse tropeçar.
no ensino, numa colocação, uma palavra dita de uma maneira que eles pudessem usar contra ele. Então, eles estão ainda com esse pensamento. Por quê? Porque o fim deles, a finalidade deles, não é se aproximar de Deus, não é agradar a Deus, não é fazer a vontade de Deus, não é ser restaurados por Jesus, mas é o quê? Aquele objetivo cego de cumprir aquilo que atende aos seus anseios. Em outras palavras, matar a quem? A Jesus. Calar a quem? Calar a Jesus. Calar ao ensino, calar a vontade do Senhor. E aí, como a gente percebe, final do 20, a fim de entregá-los a quem? A autoridade do governador. Quem era o governador? Era a naturalidade do governador. Ele era natural de que nação? Ou de que império? Romano. De Roma. Romano. De Roma, isso. Obrigado, Dona Maria. Obrigado, Marcos. Ele era romano. Era um cidadão romano, era uma autoridade aonde? Lá na Judéia. Então, o que ele falasse era a palavra de quem? A palavra do imperador. Então, está vendo a que nível eles querem levar? Por quê? Porque eles não têm alçada para condenar um homem à morte, correto? Por quê? Porque eles estão sobre o júdice de quem? De Roma. E, em razão disso, eles não podem condenar Jesus à morte, mas eles podem o quê? Acusá-los diante de quem? Diante do governador, para que o governador, mediante o poder dado pelo império, possa fazer o quê com Jesus? Matá-lo. Matá-lo. E aí que está o ponto. Então, o intuito deles ao contratar esses homens é levar Jesus, né, como alguém que cometeu algo contra quem? Contra Roma. E preste atenção no detalhe, nessa autoridade do Então, o consultaram dizendo, opa, versículo 21, dá para me ouvir? Deu uma desestabilizada aqui, ok. Então, eles consultaram. Então, o consultaram. Quem consultou? Consultou a quem? A Jesus. Mas quem foi que consultou a Jesus? Então, o consultaram, baseado no versículo 20. Quem foi que consultou Jesus? Contratados. Os contratados, os terceirizados de quem? Os terceirizados lá do Sinédrio, né? Das autoridades religiosas. Então, eles foram e consultaram Jesus. Antes de a gente entrar, fala, Giovanni. Não sei se tu falou, eu aqui cortou, tu falou que o Pilatos era o governador da Judéia? Falou? Isso. Dentro desse contexto, ele já era governador. Eu não citei o nome dele, eu só citei a expressão governador, mas ele já era, inclusive, governador. Lembra? A gente está há uma semana triunfal, ele está há uma semana de ser morto, sepultado e ressurrecto, né? Então, ele está há uma semana disso. Então, o Pilatos já era, sim, o governador lá da Judéia. Continuando, e aí o que eles vão fazer? E aí, algo que nos chama a atenção, versículo 21, preste atenção na estratégia deles, de baixar a guarda, eu vou usar esse termo, tentar baixar a guarda, desconcentrar, tirar o foco de Jesus. E diz assim, 21, mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não deixa te levar de respeitos humanos, porém, examinas o caminho de Deus segundo a verdade. O que eles estavam fazendo? Com um homem normal, eles iam afagar o ego. Iam, né? Bajulando, né? Ia bajular, né? Diga. Eles iam bajular, né? Para tentar tirar o foco. Ia bajular para tentar tirar o foco. Justamente, Marcos. Então, eles vão lá dar uma afagada no ego, lembra? Qual é o homem? A gente vê na TV, vê nas situações no dia a dia, dá um elogio, né? Aí o camarada já se infla, né? Já fica todo, como diria assim, fica todo faceiro, todo orgulhoso, aí ele já perde o foco. Então, eles trataram Jesus do modo que eles gostavam que o povo tratasse quem? Eles.
E aí esses emissários terceirizados pela liderança vão fazer justamente isso. Vão achar Jesus, né, como é alguém que ensina, que fala. Então, a gente vai dar uma inflada no ego dele, dar uma afagada, para dar uma bajulada, como você bem colocou, Marcos, e aí vamos ver ele se inflar, ele se orgulhar, e aí numa dessa ele vai começar a falar, e aí ele pode cair em uma das suas falas, na cabeça deles, né? No entendimento deles. Agora, um ponto que me chamou a atenção no versículo 21, quando ele diz mestre. Então, eles já chegam colocando Jesus lá em cima. Eles sabiam que Jesus não era mestre das escolas que eram conhecidas dentro do judaísmo. Ele não era mestre. Aos olhos, né, em termos legais. Ele não assim como aos pés de outros mestres, né, outros rabis dentro da sociedade judaica. Mas o ensino de Jesus, né, ele estava bem, com uma qualidade maior, como a gente vê, por exemplo, ao final do Sermão do Monte, lá em Mateus, que quando Jesus ensinava, as pessoas viam nele o quê? Autoridade. Por quê? Porque ele ensinava com uma autoridade maior do que a própria liderança, porque eles viam Jesus falando e agindo de acordo com aquilo que ele ensinava. Então, era isso que, de fato, chamava a atenção do ensino de quem? De Jesus. Então, sabemos que você fala retamente, versículo 21, não te deixa, né, levar a respeito de respeitos humanos. A ideia qual é? Tu não se influencia, tipo assim, vou colocar de maneira prática. Ele não age no ensino de maneira parcial. Ele não é parcial, ou seja, eles estão elogiando Jesus, que ele não se mostra uma pessoa, né, parcial, ele age com imparcialidade, de maneira equilibrada. Não é porque eu gosto mais do Bertano, então eu vou favorecer a ideia dele em prol do outro. Então, esse daqui eu vou elogiar, esse daqui como... Então, ele vai tratar de maneira desigual. O que eles estão dizendo? Que Jesus ele é imparcial. Ele não tende nem para um lado, não tende para o outro. Então, ele vai trabalhar de maneira imparcial. É isso que eles querem dizer quando diz, não te deixa levar respeitos humanos. Porém, ele ensina o caminho de quem? O caminho de Deus. E aí, um ponto também que me chamou a atenção é quando ele diz, segundo a verdade. Quem dera que essas palavras dele, de fato, fossem verdadeiras, não é verdade? Quem dera que, de fato, isso seria uma bela confissão de fé. Seria realmente alguém que acompanhando o ministério de Jesus. Como a gente já viu Zaqueu, quando a gente viu lá o cego da estrada de Jericó, quando tiveram a oportunidade de ouvir, né, de se esforçar para ver Jesus, para ouvir como Zaqueu fez ao subir naquele sicômoro, e dar a declaração que ele deu. Daquele cego, de depois de ser restabelecida a sua visão, ele seguir Jesus, como o texto de lá de Lucas, capítulo 19, 18, ele deixa muito claro. Esses homens, eles tiveram a felicidade de estar frente a frente com Jesus, mas tiveram a infelicidade de declarar uma expressão, né? Um conteúdo de palavras belíssimos, mas não de maneira sincera e verdadeira, mas de maneira hipócrita. Ou seja, de fato, eles não estavam buscando o quê? Serem restaurados de maneira plena por Jesus. Eles estavam lá porque eles foram pagos, como a gente acabou de ver. E mesmo assim, eles estão desperdiçando uma grande oportunidade. O que é que estavam fazendo os líderes judaicos? A mesma coisa. E eles estavam legando essas pessoas aqui a agir do mesmo modo. Por quê? Porque se eles agissem de um modo diferente, aonde que ficaria o ganho financeiro deles? Da parte dos legisladores, né? Do sinédrio, dos fariseus ali, dos escribas. Como é que eles iam ganhar o valor que eles haviam acordado? Interessante. E aí é o ponto que precisamos o quê? Observar. Só que Jesus, diferente de mim, de você, de qualquer homem, ele não precisa ter seu ego afagado. Ele não precisa ser bajulado. E mesmo que isso aconteça,
Jesus, ele não perde o quê? O foco. Porque ele conhece os homens. Ele conhece, ele olha para cada um de nós. Eu e você estando na frente dele, ele vai olhar para onde? Para o físico? Não. Lembra lá o Enio, quando ele fala sobre o espiritômetro? Jesus, ele vai olhar para onde? Para o coração. Ele vai olhar para o coração. E provavelmente, quando ele viu esses homens, ele olhou e viu a intenção desses homens. Aquelas belas e magníficas palavras não expressavam, de fato, isso no coração de quem? Daqueles homens. Como expressou no coração do cego, como expressou no coração de Zaqueu. Interessante. E aí nós podemos observar e ver, né, o poder de Jesus. E por que eles queriam levar, no final do 20, como a gente viu, a autoridade do governador? E aí vem a pergunta perfeita. Há muitos anos atrás, na década de 90, um missionário, quando trabalhava aqui no Amazonas, aqui em Manaus, ele colocou a pergunta perfeita e colocou esse texto como a referência, né, da pregação. E ele colocou a pergunta perfeita. Por quê? Porque, de acordo com a resposta que Jesus desse para um lado ou para o outro, na perspectiva dos homens, tá? Me entendam a ideia de pergunta perfeita. Na perspectiva dos homens, ele ia se complicar de um lado ou ele ia se complicar do outro, como eu vou já explicar. E eles perguntam, versículo 22, é lícito pagar tributo a César ou não? Se ele dissesse sim, Jesus dissesse sim, ele ia se complicar com quem? Sim, é lícito pagar tributos a César. Ele ia se complicar com quem, Jesus? Em caso de resposta positiva. Com o povo. Né? O povo gostava de pagar imposto para os romanos? Não. Eles não. Uma que eles viviam subjugados, né? Ele foi imposto a eles. Eles tinham a liberdade da adoração no templo, diferente de outros povos que, já sendo pagãos, já era tudo, fazia parte do mesmo, vou colocar assim desse termo, no mesmo bolo dos romanos, em termos de idolatria. Os judeus, por serem diferentes, e para evitar problemas, o que Roma fez com os judeus? Permitiu a adoração do único Deus. Ele cobrava impostos sobre o templo, ele cobrava impostos pessoais sobre o povo, individuais sobre o povo, né? E justamente, isso era desagradável a quem? Aos judeus, ao povo. Era desagradável. Então, se Jesus dissesse sim, ele ia se complicar com quem? Com o povo. E aí, na cabeça da liderança judaica, a resposta correta, a resposta que Jesus ia dar, qual era? Se o sim vai desagradar o povo, ele vai dizer qual resposta, então? Na perspectiva dos homens. Não, a gente vai trabalhar a resposta de Jesus. Não era para dar o posto e ia se ver com César. Justamente. E na cabeça deles, Jesus, sendo judeu, ele não ia dizer sim. Ele ia dizer, na cabeça deles, não é lícito pagar. Aí ele ia criar problema com quem? Com Roma. Na presença, na representação de quem lá na Judéia? Ali do ladinho, a chamada Fortaleza de Antônia, que ficava bem ao ladinho aqui. Deixa eu colocar de novo o nosso mapinha, só para a gente visualizar. Bem aqui, ó. Se Jesus dissesse que não era lícito pagar imposto, ele teria caído no ardil que montaram para ele, né? Justamente. Por isso que, para os homens, né, é a pergunta perfeita. Para eles que lançaram a pergunta, que arquitetaram a pergunta, é perfeita. Se ele disser que é lícito, ele vai bater de frente com o povo. Se ele disser não, ele vai bater de frente com Roma. Ou seja, dependendo da resposta que ele der, ele não vai sair bem na foto depois da resposta. Essa era a perspectiva deles. Mas, Alessandro, Jesus, é que eles não conheciam Jesus, a conduta, porque ele era pagador dos impostos. Se eles conhecessem, eles saberiam que não adiantava
absolutamente nada, que Jesus sempre pagou os impostos. Sim, e como o Enio costuma dizer, a senhora está certa. E esse que é o ponto. E por que eles não conheciam Jesus? Porque mesmo tendo conhecimento da lei, tendo conhecimento da palavra, eles não se submetiam ao ensino de quem? Quem era aqueles que eles embelezavam os túmulos, mas todavia não obedeciam os ensinos? Os profetas, os servos, lembra? Os servos aqui da parábola dos lavradores maus, eles não ouviam os servos enviados por Deus. Ao fazerem isso, ao renegarem isso, eles estavam ignorando quem? O filho do dono da vinha, né? E aí que está o ponto. Eles estavam ignorando o conhecimento de quem é Jesus. Por isso que eu comentei, na perspectiva humana, que é a perspectiva deles, sem o conhecimento da vontade de Deus, Jesus ele caiu na pergunta perfeita. Sim, ele vai se colocar de frente com o povo. Não, ele vai bater de frente com Roma. Direito, aqui em cima, a chamada Fortaleza de Antônia, que era justamente aonde residia o imperador, né? O exército, parte do exército em Roma, ficava do ladinho de onde? Do templo. Então, Jesus ele já estava ali, né? Na vizinhança do governador. Era só arrastar ele lá para o forte de Antônia e dizer, ó, esse daqui está dizendo, está insurgindo o povo a não pagar imposto. E aí, o que iam fazer com Jesus? Morte. Para eles, era esse o plano. Só que, diferente de nós e daqueles homens, Jesus não era um homem qualquer. Jesus é Deus. Jesus não olha o físico, ele olha o quê? Ele também olhava o coração. E aí que está o ponto. Versículo 24, ele diz, versículo 23. Mas Jesus, percebendo o ardil, versículo 23, Jesus, percebendo o ardil, na NVI diz assim, ele percebeu a astúcia, entendeu? Quando em casa tem um menino traquino, que aí você olha ele com aquela cara de traquinagem chegando na sala, você com visita, né? Aí você vê a cara do menino chegando com aquela cara assim de traquinagem, aí você, como mãe, como parente, olhou, aí você pensa, aí esse menino aí já aprontou. Aí quando você vai ver, olha o estrago. Então Jesus olhou para esses homens, olhou para o seu interior, já viu. O que vem daí não é coisa boa. O que vem de lá não é com o propósito de buscar a vontade de Deus, né, para ter... Não. O que vem daí realmente ainda está dentro daquilo que eles estavam trazendo desde lá do capítulo 19, desde o contexto de Lucas, há muito tempo atrás, buscando a morte de quem? A morte do Senhor, tentar pegar algo para que Jesus caísse no quê? Na armadilha. Então, Jesus percebe, olha a percepção de Jesus. Ele percebeu. Continuando, versículo 24. E aí, o que Jesus diz para eles? O que Jesus diz para eles, versículo 24? Mostrar um denário. Mostrar um denário. E por que Jesus uma pediu moeda, para que né? eles pudessem mostrar um denário? Para ver a esfinge, que é a figura. Para ver justamente a figura. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Data Show da Fé melhorado. Só um minutinho. Olha só. Jesus chegou para ele e disse assim, mostrai-me um denário. Deixa eu colocar a câmera mais para cá. Pronto. Deixa eu reduzir aqui. Pronto. Jesus diz, olha, mostrai-me um denário. Aí aqui a gente tem uma moeda, né, um denário de prata. Era uma moeda de prata. Ela valia como um dia de trabalho. Só passando aqui, cadê? Data Show da Fé. E aí Jesus continua, versículo 24. E ele faz uma pergunta. De quem é a esfinge? E de quem é a inscrição? E aí a gente olha de maneira, sem olhar a ilustração, a gente olhando no texto, o que é a esfinge? E aí a gente vai olhar que é o rosto entalhado, né? Aonde? Moldado na moeda, no denário. E o que é a inscrição? Está o nome de quem na inscrição? Dá para os irmãos verem aí? O rosto. Sim. E aí do lado direito, né? A palavra lá em latim, César.
Então, O de quem é a imperador. moeda? E aí, quando a gente olha a figura, a gente consegue visualizar ao que Jesus estava se referindo. Ao que Jesus estava se referindo. Isso nos ajuda a ter o quê? Um esclarecimento do que Jesus tinha em mente ao lançar sobre eles para mostrar a moeda. Me dá aí uma moeda, um denário. E aí o que ele diz? Prontamente eles disseram. Ou seja, é de quem a esfinge, de quem a inscrição? De César. E aí então Jesus recomendou a eles, versículo 25, então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Pode ser que a gente pense, ei, mas esse texto aqui de dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, não tem nada a ver com o contexto que a gente está vendo lá dos lavradores maus. Mas se a gente parar para ver, tem tudo a ver. Como? Tudo a ver. Porque os lavradores precisavam dar ao dono da vinha tudo aquilo que era dele. Eles precisavam tirar a parte que... Tudo aquilo que é dele. Se a vinha é de Deus, se a vinha é de Deus, dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Então, isso mostra que, como cidadãos, eu e você precisamos fazer tudo aquilo, né, que precisamos, como cidadãos, cumprir os nossos deveres nessa terra. Se temos impostos, se temos obrigações, precisamos cumprir, precisamos fazer, precisamos honrar, porque precisamos dar a César o que é de César, fisicamente falando, como restaurados, né? Como cidadãos do reino restaurado por Jesus. Estando nessa terra. Então, dar a César o que é de César, cumprir com os nossos deveres e obrigações. Mas, no entanto, também considerando a nossa natureza espiritual restaurada, nós precisamos dar a Deus o que é de quem? O que é dele. O que é dele. Aquilo que é dele. Muitas vezes a gente acha que dar a Deus o que é de Deus, pegando uma perspectiva física, é só recurso, é só moedas, é só aquilo que a gente oferta. Não. Além disso, precisamos fazer a primeira coisa. Lembra que os macedônios fizeram lá no capítulo 8, Paulo deixa muito claro que ele agradece porque, em primeiro lugar, eles se deram a nós. Ou seja, eles se entregaram à obra, eles se entregaram no cumprimento, né, de dar a vida, né, de poder se devotar de maneira restaurada ao chamado de Jesus. Então, o ponto que a gente precisa observar, temos as nossas obrigações físicas, mas também temos as nossas obrigações espirituais, de tempo, né, de disponibilidade, de talento, de exercer o dom que Deus, ou os dons que Deus nos deu. Isso é um privilégio nosso. É um privilégio nosso. Como a gente viu a parábola das minas, lembra lá, Giovanni? Que o dono vai dar um tempo para que eles possam usar. O nosso tempo já foi dado. No devido tempo, o dono da casa, né, o dono daqueles servos vai voltar. E ele vai pedir as contas da remuneração, do que ele fez, do que eles fizeram, aliás, com aquilo que ele deixou na mão dele. Nas nossas mãos, Deus tem entregado condições. A grande questão, como restaurados em Cristo, é o que nós estamos fazendo com isso. De que modo temos agido? De que modo nós temos usado na propagação, no fortalecimento, né, no nosso crescimento individual e como irmãos, visando o quê? A eternidade. Então, quando Jesus trabalha isso, tem tudo a ver, né, esse dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, envolvendo todos os seus ouvintes, seja aqui em relação aos lavradores,
seja o que ele disse sobre a autoridade, de quem te deu essa autoridade, qual a autoridade de quem? Tem tudo a ver com todo esse contexto que a gente tem observado. E como pessoas restauradas, precisamos entender a importância do nosso trabalho, da nossa disponibilidade em relação ao quê? Ao reino restaurado. Versículo 26 diz assim, para a gente fechar. Versículo 26. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Dá para me ouvir? Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim. Ah, ok. É que algumas câmeras estão congelando. Aí eu disse, será que sou eu? Será que... É tu, Alessandro. Dá para me ouvir? Está congelando a minha imagem. Às vezes dá um branquinho, mas é curto, tranquilo. Ok. Só para a gente finalizar. Aí eu já passo a palavra para os irmãos que tiverem comentário ou pergunta para a gente finalizar. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Admirados da sua resposta, calaram-se. O que aconteceu com esses homens? Não tinham argumento, porque eles não estavam lidando com qualquer homem. Eles estavam lidando com quem? Eles estavam lidando com Jesus. Eles estavam lidando com Deus. Eles estavam lidando com o poder restaurado. Eles estavam lidando com a verdade. E aí que está o ponto. Eu e você, como propagadores do reino, não podemos temer aos homens, como aqueles homens. Não podemos temer o povo. Não podemos temer o governo. Precisamos temer a quem? A Deus. Na responsabilidade que ele nos incumbiu, como propagadores do reino restaurado. Precisamos dar a César o que é de César, mas precisamos dar a Deus aquilo que é de quem? Aquilo que é de Deus. Algo que não ficou claro? Alguma pergunta, algum comentário? Antes de a gente tem 11 minutinhos aí. Se os irmãos quiserem perguntar ou comentar algo que te chamou a atenção dentro do texto, fique à vontade. Eles provocaram Jesus tudo que puderam, né? Eles provocaram Jesus, né? Só que não conseguiram, como está aqui, no meu está assim, ó. Não conseguiram apanhá-lo em palavra alguma perante a multidão. E assombrados Isso. com a sua resposta, assombrados. Com a sua resposta, ficaram em silêncio. Claro, não tinha mais nada que dizer. Isso mesmo, irmã Sandra, porque na cabeça deles, irmão Sandra, é a pergunta perfeita. Agora a gente pegou ele. Esse dinheiro que a gente vai ganhar aqui é o dinheiro mais fácil da nossa vida. Porque não tem como. Para um lado, povo, ele vai bater de frente com o povo. Para o outro lado, ele vai bater com Roma. E é o dinheiro mais fácil que a gente ganhou. Aí a pergunta é, será? Né? Interessante. Mais alguém? O da irmã Sandra, eles se assombraram e aqui eles se maravilharam, né? No caso, da versão aqui que eu estou vendo, se maravilharam com a resposta e calaram-se. Então, a aceitação foi de imediato, não é isso? Isso. Muito bem, Marcos. Por quê? Porque eles estavam com um propósito, estavam certos de que ia dar certo, né? Não tem erro aqui. É 100% de retorno. É 100%. A gente vai pegar ele agora. Só que aí não foi o que eles esperavam. Não era o que eles esperavam. E aí, Jesus. Agora eles são bem instruídos, né? Eles são bem instruídos para tentar bater de frente assim, né? Isso. Assim, são homens que, no caso, frequentavam a academia da época e por aí enfim. Isso. Para tentar bolar algo bem simples e objetivo para tentar manchar a imagem. Sim, é verdade, Marcos. E com certeza a quantidade de dinheiro que eles ganharam não era assim uns trocados, né? Não era um denário. Com certeza era bem mais. Porque o que estava em jogo era justamente calar Jesus, e eles não tiveram efetividade, né? Irmão Sérgio. A gente começa a meditar. Está ouvindo, Alessandro? Estou lhe ouvindo. A gente começa a meditar ali e a gente percebe que essas pessoas que foram subornadas, né, não é qualquer uma pessoa, né? São pessoas também que conhecem
né? Porque a NVI diz que eles ficaram admirados da resposta, né? Então, a resposta que Jesus deu, eles também ficaram com medo do povo. Esse é outro detalhe. Os fariseus também tinham medo do povo, os saduceus tinham, os escribas tinham. Mas eles também ficaram com medo do povo, né? Ficaram com medo do povo. Então, a gente percebe que eles não eram qualquer ralé também, qualquer um que os fariseus contrataram. Então, eram pessoas que tinham conhecimento, né? Então, isso a gente observa. Pelo menos eu observei isso, né? Eu acredito que todos os irmãos observaram. Tinha o poder da retórica, né? Porque eles julgaram que o arranjo de palavras que eles trouxeram diante de Jesus podia derrubar a barreira, tipo, tirar a defesa, baixar a guarda de Jesus, e aí, através disso, eles poderiam fazer com que ele dissessem, bem, se eu sou esse que busca a vontade de Deus, eu sou muito ligado ao povo, então é lícito pagar imposto a César? Não! Aí já ia ser ruim para Jesus. Só que eles se calaram, porque como o missionário, muitos anos atrás, como eu comentei para os irmãos, quando colocou lá no tema da pregação a pergunta perfeita, e aí ele finalizou a pregação com a resposta perfeita. Foi tão perfeita que esses homens ficaram o quê? Calados, em silêncio. Eles ficaram assim submetidos à sabedoria de quem? De Jesus. Porque eles não esperavam isso. E o que Jesus fez? Respondeu de maneira perfeita. Pode falar. Ficaram espantados que ficaram caladinhos. Caladinhos. Diante Não do é assombrados. Justamente. Justamente. E aí que está o ponto. Jesus não é qualquer um. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso restaurador. Jesus é aquele que dá razão. Alessandro, Diga, mano. a diferença aí entre o que acontece aí, que nós não conseguimos, ninguém tem esse poder, é que Jesus, ele sonda mente de coração. O cara lá está querendo... Antes que o cara pense, ele já está sabendo quais as intenções, né? Sim. Imagine você já saber antes o que é que o seu adversário vai te perguntar, né? Quais são as intenções, ou o que vai perguntar. E você vê que Jesus dá uma paradinha, né? Eu gosto muito daquela passagem lá da mulher adúltera, né? Que eles estão lá falando, e muitas vezes Jesus ele lança uma pergunta, né? Quando você não tem uma saída para esses debates, é quando você está muito apertado, você lança uma pergunta para poder dar chance de respirar e já passa a bola para o outro. Mas valeu. Vamos imitar o mestre aí, tomar cuidado antes de responder logo. Sim. Não se precipitar nas respostas, para não ser apanhado com as próprias palavras. Isso. E algo sensato que esse mesmo irmão, o irmão Brian, nos ensinou, né? Quando dando estudos e tal, ele dizia, quando a gente não tiver a resposta, a gente seja franco, sejamos humildes. Nesse momento, eu não tenho como lhe responder, mas eu vou pesquisar na palavra e numa nova oportunidade eu vou conversar com você. Para quê? Para a gente não falar algo inadequado, para a gente não se deixar levar pelo orgulho, né? Assim, de tentar se ufanar, se encher e aí fazer algo que é contrário à vontade de Deus. Diga, Chaves. É isso mesmo. Interessante que no versículo 20, ele diz assim, o versículo diz assim, que se fingiam de justos, e no 24, no 22, eles fazem a pergunta, né? Então, assim, talvez em congregações existam pessoas que, por não aceitarem a mensagem ou por não estarem ligados no trabalho, muitas das vezes chegam com os pregadores ou os ministradores da palavra e têm esse tipo de atitude no intuito de embaraçar o servo de Deus, no intuito de desmoralizar ou até complicar, né, na aquisição de alguma resposta que o faça constrangê-lo. Um ponto importante disso que você comentou
Com o passar do tempo, muitas vezes o Enio costuma dizer, né? Para quem ensina, para quem prega, muitas vezes, muitas pessoas não se agradam daquilo que é ensinado. E aí tem as críticas, as murmurações, para aquele que ensina, que ouve esse tipo de coisa, nos leva ao amadurecimento, na maturidade, né? Para que a gente possa buscar sempre fazer como Jesus, ensinar a verdade, ensinar, como eu disse para os irmãos no versículo 21, a expressão usada por eles antes da pergunta é perfeita. Só que os homens não estão de maneira sincera e verdadeira declarando isso. Eles estão falando, em outras palavras, da boca para fora. O que a gente precisa fazer é viver o versículo 21. É agir hoje como propagadores do reino, tendo essa clareza de quem é Jesus. É aquele que não mede as pessoas com imparcialidade, com parcialidade, é aquele que ensinou e, por meio da palavra, ensina o caminho de Deus, e ele faz tudo isso segundo o quê? A mentalidade dele? Não, segundo a verdade. De quem? Do Senhor. Então, que a gente possa viver essa verdade, para que a gente possa um dia, ao dormirmos no Senhor, ou ao Senhor voltar, eu e você, agora próximos, fisicamente falando, possamos viver eternamente na presença de Deus e de Jesus no reino restaurado durante toda a eternidade. Eu quero agradecer a participação dos irmãos. Muito obrigado, né, pelos comentários, pela leitura. E vamos lá, vamos continuar, né, nessa luta. Só para, como diz o Enio, só para quando acaba. Passou tão rápido, né? Obrigada pelas explicações muito bem dadas. Graças a Deus. Obrigado. Nossa, agora o olhei já faz uma hora. Obrigado, Alessandro, pelo estudo. Muito feliz por rever o irmão Marcos de volta aí. E orando, mandei uma mensagem para o irmão Peterson. É o outro que faz tempo que não o vemos mais. Quem tiver o contato do Peterson e ou morar próximo, por favor, escrevam para ele. Precisamos resgatar esses irmãos que estão ausentes aí, para seguirmos juntos nessa caminhada aí. Qual é os irmãos? Peterson, hoje é o Peterson. Peterson faz tempo que não vejo. O Marcos voltou hoje. Vamos orar para que essa volta seja mais contínua, né, irmão Marcos? Não, com certeza. O Afonso também, né? O Afonso deve estar também, mas eu acho que o irmão lá de Ceará, ele está um pouco reduzido, ele passou o comando para o Humberto das quintas-feiras, ele está um pouco reduzido, ficou doente, agora voltou, mas está um pouco também reduzido, não, Sérgio? Qual é o nome dele? Me fugiu o nome. Acho que era da vista, né? O irmão Pedro. Irmão Né? Pedro também. Ele era mais presente. Ficou doente, depois não sei mais, passou o comando das quintas-feiras para o irmão Humberto. Você já tem mais contato com ele que conosco. Vamos orar, né? Vamos orar. Pedir para o irmão Sérgio nos conduzir na oração final. Então, muito obrigado a todos os irmãos, né? E continue compartilhando os vídeos, né? Eu passo para alguns irmãos aqui, passo para o Giovanni, né? E aí compartilhem, né, com os irmãos para a gente ter essa oportunidade de edificação online. Irmão Sérgio, temos que ensinar os irmãos a buscar. Viu, senhor Alessandro? A gente é que agradece o Senhor, viu? Nós temos que ensinar os irmãos, Alessandro, a buscar esses vídeos na fonte, lá na página do YouTube da Igreja Cristo de Manaus. Lá tem vários vídeos. E tem as playlists, né? A gente organizou por playlist, aí fica a critério dos irmãos olhar. Temos estudos longos, estudos curtos, do Alan, do Enio, né? Então, temos bastante estudos lá. Irmão Sejão. Oremos, então. Senhor, querido Deus e Pai Santo, chegamos na tua presença agora, te agradecendo por essa maravilhosa aula que nosso irmão Alessandro deu, que saímos daqui alegres, edificados pela palavra dele, pelos comentários dos irmãos, e é assim que nós vamos nos edificando, Senhor. Obrigado por ter aberto esse espaço, agora, Senhor, quando começou essa pandemia. Tu sempre está no controle de tudo, vai estar no controle de tudo, sabe, Senhor. Tudo que nos acontece está no teu controle. É só nós confiarmos e entregarmos cada vez mais na tua mão, Senhor. Abençoe a cada irmão aqui presente, nas suas necessidades, e traga o irmão Pedro, o irmão Peterson de volta para nossos convívios, Senhor, para que nós possamos nos regozijarmos junto com ele. Abençoe a cada um, Senhor, aqui.
e cada vez mais abençoe a Sara, a Alessandra, a família dele, o Davi, todos aqueles irmãos ali de Manaus. Em teu nome, Jesus amado, é que pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, recado do irmão Fábio. Amanhã, Amém. o irmão Enio Júnior retoma os estudos e ele aceitou a sugestão de fazer das 7 de Brasília, das 7 às 8. Assim ele não 7 às 8, concorre, né? Eu vi. assim ele não concorre com 3 estudos que temos às 8 horas. O irmão Paulo Botaro, irmão Márcio Gama e Neves, e o outro é o irmão Havaí. Aí, os Ei, irmãos- Giovanni! Giovanni, e cadê a Lica, Giovanni? Cadê a Lica? Ali, tá aí, ali. Eu estou aqui. Quietinha aí. Ela chegou atrasada hoje. Foi maravilhosa, mas não podia sair amanhã. sem ter sorriso. Obrigado. É porque eu estou cuidando desse aqui, que tá doente, ó. Olha. É o Luiz, não. Deus está no É o controle. Luiz, mano, pegou virose. Ô, minha vida. Aí fica Nós tio, podíamos sair me sem chamando ter todo sorriso, tempo. Lica. Passa logo. Ô, Já passa, Zé daqui a Fernando, pouco ele está obrigada. correndo de novo. É, Perguntou, Helena. Então, Giovanni, amanhã qual o tema do Enio Júnior? Eu tinha Lamentações, até parado Lamentações. eu tinha parado de acompanhar ele, fui para outro estudo. Ele vai seguir em Lamentações. Jeremias e Lamentações. Eu achei que ele tinha terminado. Ah, comecei- tá. Não. Vai continuar Lamentações, assim eu soube. Tá. Eu- É, Com horário